No vídeo anterior mostramos o início dessa história magnífica. Se não assistiu, assista primeiro, depois venha e assista a essa. Link no card superior à direita e na descrição. Quando os jovens de Davi chegaram, eles falaram a Nabal todas estas palavras em nome de Davi. Então eles esperaram: por favor, dê tudo o que estiver em suas mãos aos teus servos e ao seu filho Davi. Davi fez esta proposta porque realizou um serviço útil para Nabal, guardando seus rebanhos quando os ataques dos filisteus eram comuns. Aos nossos ouvidos modernos, pode soar como Davi fez algum esquema de proteção, mas não foi esse o caso. Ele realizou um excelente e útil serviço para Nabal. Nabal estava tosquiando suas ovelhas. Isso indica que Davi esperou até o momento apropriado para solicitar o pagamento pelos serviços prestados. Davi protegeu os pastores e os rebanhos de Nabal por muito tempo, mas não esperava compensação até que o próprio Nabal ganhasse dinheiro na colheita de tosquia das ovelhas. Está escrito assim: Davi enviou 10 jovens. Isso demonstra que Davi fez o pedido com cortesia. Ele conseguiu isso através de mensageiros para que Nabal não se assustasse. Ele despachou seus emissários com a saudação: a paz esteja com vocês, que foi cheia de amor e generosidade para que Nabal não cedesse por medo ou intimidação. Assim está escrito: seus pastores estavam conosco, não lhes faltou nada. Pergunte aos seus jovens e eles lhe dirão. Isso demonstra que Davi solicitou de maneira adequada, sem pressa e mostrando paciência, ao mesmo tempo que fornecia a Nabal um recibo detalhado dos serviços oferecidos. Davi lembrou a Nabal, numa oferta que respeitava os costumes de dar, que cercavam a colheita e a tosquia das ovelhas. Está escrito assim: por favor, dê tudo o que tiver em sua mão. Davi não insistiu que Nabal fizesse uma contribuição especial, nem estabeleceu um preço. Em vez disso, ele simplesmente deixou isso para a caridade de Nabal. Os mensageiros de Davi aguardavam a resposta neste momento. 1 Samuel 25, do 10 ao 12, Bíblia amplificada. Mas Nabal respondeu aos servos de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Existem muitos servos hoje, cada um dos quais está se separando de seu mestre. Então devo levar meu pão, minha água e minha carne que matei para os meus tosquiadores e dá-lo aos homens quando não sei de onde eles são? Então os jovens de Davi voltaram e eles contaram tudo a ele. Isso lhes foi dito por Nabal. Não havia como Nabal ignorar quem era Davi, visto que Davi era bem conhecido em todo Israel. Nabal pretendia que isso fosse um insulto direto a Davi e que estava ciente da identidade de Davi, mas optou por não reconhecê-lo. Nabal questionou o uso da linguagem mais comum na sociedade atual. Quem ele pensa que é? Está escrito assim: há muitos servos hoje em dia que separam cada um do seu mestre. Nabal continuou a menosprezar Davi, alegando que ele era um servo desobediente. Isso foi uma invenção completa, porque Davi sempre, embora nem sempre perfeitamente, defendeu-se prudentemente sempre que Saul o agrediu. Nabal demonstrou que homem mesquinho e indiferente ele era. Em vez de ver tudo como pertencente ao Senhor, ele via tudo como se fosse seu. A generosidade não começa com o pensamento: isso é meu e vou compartilhá-lo com você. Ele acredita: já que tudo o que possuo pertence ao Senhor, você também tem direito a uma parte dele. 1 Samuel 25, 13. Davi disse aos seus homens: cada um coloque a sua espada. Então cada homem colocou sua espada. Davi também colocou sua espada, e cerca de 400 homens subiram atrás de Davi, enquanto 200 ficaram na retaguarda e com os suprimentos. Então Davi disse aos seus homens: cada homem cinja sua espada. Davi recebeu a resposta de Nabal exatamente do jeito que Nabal pretendia que fosse aceita, como um grande insulto. Davi era um forte lutador e guerreiro, o que deixa claro que Nabal não estava lidando com um covarde ou com um Zé Ninguém. Davi teria dito a seus guerreiros que travassem e carregassem se ele estivesse falando da nossa maneira contemporânea. Davi estava preparado para a luta.
Este não é um momento de grandeza para Davi e ele não responde da maneira que o Senhor faria com que ele respondesse a um insulto ou mesmo um ataque. Deus deseja que suportemos os insultos com amor e bondade, devolvendo o mal deles com o nosso bem. Este é um terreno alto para caminhar. Davi não tratou Nabal com a mesma consideração e paciência de Saul. Davi foi capaz de mostrar bondade e paciência com Saul, mas parecia mais difícil para ele fazer isso para alguém que ele considerava como estando no mesmo nível que ele ou como estando abaixo dele. Aproximadamente 400 homens acompanharam Davi. Davi não vem a Nabal para fazer uma declaração, mas para eliminá-lo. Por causa disso, ele e seus homens se armam deixando alguns de seus homens para trás, para guardar as coisas que eles deixaram para trás e servirem como reforços. 1 Samuel 25, do 14 ao 17. Mas um dos jovens de Nabal disse a Abigail, esposa de Nabal: Ouça, Davi enviou mensageiros ao deserto para abençoar, saudar nosso mestre, e ele gritou com eles com desprezo. Mas os homens de Davi foram muito bons para nós, e não fomos prejudicados ou maltratados, nem perdemos nada enquanto estivemos com eles quando estávamos nos campos. Eles eram um muro de proteção para nós noite e dia, todo o tempo que estivemos com eles cuidando das ovelhas. Agora saiba disso e considere o que você deve fazer, pois o mal já está planejado contra nosso mestre e contra toda a sua casa. Mas ele é um homem tão inútil e perverso que não se pode falar razoavelmente com ele. Ele os insultou. Um dos servos que viu a resposta de Nabal aos homens de Davi disse à esposa de Nabal, Abigail, que Nabal insultou o homem de Davi e, por extensão, Davi. Injuriar significa tratar com linguagem desdenhosa. A caligrafia estava claramente na parede para os funcionários de Nabal lerem. Eles estavam confiantes de que Davi não toleraria com tal insulto sem resistir. Eles solicitaram que Abigail realizasse alguma ação, não só para si, mas também para o bem do lar. Ele é tão canalha que não se pode falar com ele. Isto esclarece por que eles não fizeram petições imediatamente a Nabal. O livro dos Provérbios ainda não havia sido escrito, e eles ainda conheciam a verdade de Provérbios 17, 12. Deixe um homem conhecer uma ursa que teve seus filhotes roubados em vez de um tolo em sua loucura. Assim, eles fizeram esse apelo de vida ou morte para Abigail. 1 Samuel 25, 18, 20. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 jarras de vinho, 5 ovelhas já preparadas para assar, 5 medidas de grãos torrados, 100 cachos de uvas passas e 200 bolos de figos, e os carregou em burros. Ela disse aos seus jovens: Servos, vão na minha frente. Eis que vou atrás de você, mas ela não contou ao marido Nabal. Aconteceu que, enquanto ela estava montada em seu burro e descendo pela parte escondida da montanha, que de repente Davi e seus homens estavam vindo em direção a ela, e ela os encontrou. Está escrito assim: Abigail agiu rapidamente. Esta era uma senhora sábia e perspicaz, ciente de que o tempo era o problema e que algo precisava ser feito o mais rápido possível. Ela, portanto, fez os preparativos necessários. Abigail executou as ações que Nabal deveria ter realizado, mas não realizou. O fato de Abigail poder colher uma quantidade tão grande de comida em tão pouco tempo demonstra quão rico Nabal era. Se já havia tanta comida disponível, então a resposta cruel de Nabal a Davi é ainda mais decepcionante. 1 Samuel 25, do 21 ao 22. Ora, Davi disse: Certamente em vão eu protegi e guardei tudo o que este homem tem no deserto, para que não faltasse nada de tudo o que lhe pertencia. E ele me pagou o bem com o mal. Que Deus faça o mesmo com os inimigos de Davi, e mais também se pela manhã eu deixar vivo pelo menos um homem de qualquer um que pertença a ele. Disse Davi: E ele me retribuiu com o mal o bem que eu lhe fiz. Davi era válido, mas não estava certo em seu coração. Ele tinha os fatos corretos, mas não em seu coração. Se eu deixar um homem, todos pertencerão a ele à luz da manhã. Isso deixou clara a escolha de Davi. No próximo capítulo, Davi planeja executar Nabal. Inscreva-se e não perca.